Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Depois de 2 semanas, né, de um recesso, onde todos tiveram direito a um descanso, a não pensar em escola, a se distrair, né, não ter trabalho e a gente recarregar as energias para o próximo semestre. Um semestre curtinho, de 4 meses e meio, por aí, e a gente vai conseguir trabalhar esse semestre um pouquinho melhor, né? Alguns de vocês que estão me assistindo ainda continuam em casa e a gente respeita, e eu acho que precisa se ter segurança, não só de vocês, mas da família, para liberar vocês para irem para a escola. Então, enquanto a família não estiver segura, continuem em casa, a gente vai continuar o nosso trabalho, passando para vocês as atividades por aqui, por esses canais, para vocês estarem fazendo. Nós, professores, a grande maioria já está vacinada, alguns já tomaram a segunda dose, como eu, né? E o importante é vacina no braço, né? Então, em casa, se alguém ainda não foi tomar vacina, conversa com a mãe, com o papai, com quem tiver em casa que não tomou, que é importante tomar a vacina, que esse, por enquanto, é o único meio da gente frear, diminuir essa doença, né? Que tanto atrapalhou a vida da gente. Então, esse é o meu primeiro recado, é o mais importante, que vocês se vacinem, que a família se vacine. Não só a primeira dose, mas a segunda dose também. Outra coisa importantíssima é continuar os protocolos, usando máscara, álcool gel, porque isso tudo vai fazer parte da nossa vida ainda um bom tempinho, né? Mas é importante que faça, e é importante que a gente cumpra esse protocolo para o nosso bem, tá? Muita saudade de todos, né? Saudades de ver quem eu já estava vendo, saudade de conhecer quem eu ainda não vi no presencial, mas a gente vai ter essa oportunidade em breve. Esse mês eu vou estar trabalhando com vocês um tema que é conhecido pelo mundo inteiro por sua grande riqueza no nosso país, na nossa cultura. Então, como eu já disse antes, o meu trabalho com vocês é da cultura, é da parte artística, né? Eu não vejo e não repasso para vocês nada de cunho, seja ele religioso, político, esse não é o meu papel. O meu papel é trabalhar com vocês as artes, o conhecimento das artes, da cultura do nosso país. E esse mês é um mês muito importante para a nossa cultura. É quando nós festejamos o folclore, no dia 25 de agosto, né? É o Dia Nacional do Folclore. Então, o que é o folclore? Vamos começar primeiro. O que é o folclore, tia? O folclore, ele é um conjunto de pequenas obras, de pequenos estímulos culturais, né? A gente pode chamar assim. Então nós temos os mais conhecidos, que são as lendas, as parlendas, né? Que são histórias. Tem os mitos, que são os personagens. Temos as cantigas de Niná. Qual foi a mãe que não cantou cantiga de Niná pra gente? Faz parte do nosso folclore, né? As brincadeiras, os joguinhos, que tem muitas brincadeiras e muitos jogos folclóricos, as rimas, a literatura de cordel. Nossa, se eu for listar, é muita coisa. E eu vou tentar, nessas semanas do mês de agosto, trabalhar um pouquinho, né, sobre o nosso folclore, tá? Então, o folclore, ele é um conjunto, tá, dessas manifestações culturais. E o mais importante, essas manifestações, elas não estão... A gente encontra, óbvio, em livros hoje em dia, porque nós estudamos, mas elas são geralmente passadas de geração para geração, oralmente, né? Então foram os nossos bisavós que passaram para os nossos avós, que passaram para os nossos pais e que eles passam para a gente, né? Então a gente vai aprendendo de ouvir, não é? Muitas coisas.
muitos fatos são aprendidos assim. Por que o nosso folclore é tão rico, tia Lena? O que faz dele diferente do folclore de outros países? Aquilo que eu já venho falando para vocês há muito tempo, né? Sempre que eu falo de cultura, eu falo essa parte. A gente fala porque o nosso país, ele tem a mistura cultural, a miscigenação que nós chamamos, né? Aonde tinha o índio, que já estava aqui. E olha, foi um dos maiores contribuintes para o nosso folclore. Nós temos os portugueses ou os europeus que chegaram contando, né, as suas histórias, fazendo as suas intervenções. Em seguida, vieram os escravos, que também contribuíram bastante para o nosso folclore. Também com as suas histórias, com as suas comidas, né, que fazem parte desse folclore. Então nós temos essas 3 raças que se uniram e formaram esse lindo folclore que a gente tem, né, que a gente encontra. Então cada semana eu vou tentar trazer para vocês uma parte diferente deste folclore, tá? E não podíamos começar por uma parte que é muito conhecida, é muito famosa, que são as lendas. As lendas, elas têm uma característica, elas não são historinhas, não. As lendas, geralmente têm um fundo de verdade. Algum ponto dessa lenda, algum ponto dessa história, ela tem algum fato que aconteceu. Todo? Não, lógico que não, porque ela é fantasiosa, né? São histórias fantasiosas. Mas algumas têm as suas verdades. Quando eu disse que o índio contribuiu muito, não é, para isso, porque os índios, eles, para poder notificar, né, para poder passar para os seus filhos, para os seus descendentes, a verdade das histórias, ou a verdade que eles achavam que eram das histórias, eles criaram várias lendas. Uma lenda da Vitória Régia, a lenda do Guaraná, a lenda da Lua, não é? Então nós temos o do Boto, então a gente tem várias lendas, Curupira, não é? Então são várias lendas que vocês, se procurarem, vão achar que tem do fundo a parte indígena. Então, o chefe da tribo, o pai, o pajé, eles se utilizavam de histórias fantasiosas, de lendas, para justificar um fato que acontecia, tá? Então, a gente tem algumas lendas, sim, indígenas, outras de fundo africano e algumas que vieram, né, dos europeus. Então, a gente tem nas lendas justamente essa questão da miscigenação, essa brincadeira para justificar algumas coisas. Então, lá no Google Sala de Aula, vocês vão encontrar a atividade e logo abaixo da atividade tem algumas lendas, tá? Que eu vou mostrar para vocês. A gente tem a lenda do Curupira, que era um índiozinho que tinha os seus pés ao contrário, né? Os pés deles era virado para trás, e o Curupira, ele tinha a função de enganar os caçadores e salvar os animais da floresta. Quando ele andava, a impressão é de que ele estava andando para frente, mas na realidade ele estava indo para trás, e aí os caçadores ficavam com medo e fugiam. A gente tem a do Saci Pererê, que é uma das mais conhecidas, um menino negro, né, muito levado, que fazia as peraltices, né? Então a gente tem o Saci Pererê, que o gorro dele vermelho era tudo, né? Era a fonte dele. Assustadora do lobisomem, né? Que era um homem que na noite de lua cheia ele se transformava em lobisomem. Diziam que era geralmente o 7º filho homem de uma família, né? Tem também a da Yara. A Yara era uma sereia que atraía os homens, né, os exércitos, e salvava a natureza também, né, contra aqueles homens com seus cantos e seus encantos. A divertida mula sem cabeça.
A mula sem cabeça é aquela que dizem que era uma mulher que namorava com o padre, né? E ela não tinha a cabeça de uma mula e dali saíam fogos, né? Labaredas de fogo e ela andava pela cidade. O Boto era um jovem encantador que saía do rio e encantava as mulheres, né? E faziam com que elas se apaixonassem por ele e depois que eles namoravam, ele voltava para o rio. Então é o Boto cor-de-rosa. O mais perigosa, o Boitatá, né? O Boitatá, que era uma cobra, que ela tinha, né, que proteger os animais da mata também. Então, vocês vão ver que algumas lendas que eu botei lá tem muito a ver com a proteção da natureza, assunto que a gente tem tão importante hoje, né? Proteger a nossa natureza, né? Acabar com as queimadas, com as caças ilegais. Então, os índios já justificavam isso lá. Os índios, eles caçavam para comer, né? E não por matar, não por diversão. Então, nós temos aí algumas dessas lendas. Existem milhares, centenas de lendas, que se vocês quiserem, vocês podem pesquisar no Google. Bom, a atividade qual é então? Vocês vão escolher uma dessas lendas, já tem o desenho para ajudar vocês, e vocês vão ampliar esse desenho, vocês vão aumentar, vocês vão escolher uma única lenda, pode ser do Boitatá, pode ser da Mula Sem Cabeça, do Saci. Tia, eu não quero nenhuma dessas, eu quero escolher uma outra lenda que a gente tenha, que eu conheço. A lenda do Guaraná, a lenda da lua, do início do mundo, não sei. Aí vocês vão escolher. Então, vocês vão escolher uma lenda e vão fazer um lindo desenho. E pintar esse desenho da forma que vocês acharem melhor. Não esquecer do fundo, né? Fazer um fundo bem bonito, bem caprichado, com o que a imaginação de vocês quiserem. Pode ser uma floresta, pode ser dobraduras, pode ser com texturas gráficas. E não esquecer, eu não quero fundo branco. A gente já sabe que a tia Lena não gosta mais de fundo branco, né? A gente já aprendeu que o fundo ele é tão importante quanto a figura. Então, vocês vão desenhar e vão fazer bem bonito. E depois a minha intenção é criar um grande livro das lendas, tá? Então, cada turma teria um grande livro das suas lendas. Então, o trabalho dessa semana vocês vão criar. E, tia, eu aprendi uma dobradura do Saci. Será que eu posso fazer essa dobradura? Pode, tá? Então, assim, eu vou deixar livre a forma como vocês vão ilustrar essa lenda, tá bom? Qualquer coisa no Google Sala de Aula tem essas lendas que eu mostrei para vocês, a historinha breve dessas lendas, tá? Tem os desenhos. Precisa imprimir? Não precisa imprimir nada, é desenho, vocês vão fazer o desenho, tá bom? Então, cada um de vocês vai fazer um desenho bem bonito, bem caprichado. Não esqueçam de tirar a foto e botar no Google Sala de Aula para eu poder dar a nota, tá? Olha, um grande beijo para vocês. O meu vídeo hoje ficou grande, mas não tem problema. O importante é a gente passar as mensagens, tá bom? Então, para vocês, um bom retorno, que a gente consiga se encontrar em breve. Não esqueçam de fazer as atividades, não esqueçam de botar o nome e a turma, que isso também é muito importante para mim, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço e até breve.